Maurílio, obrigado então pelas informações, obrigado pelo giro do mercado. Vamos então, voltar aqui com o Bruno Corano. Um prazer recebê-lo por aqui, um prazer voltar a falar contigo. Corano, bem-vindo, bom dia para você. Olá, Felipe, bom dia, o prazer é meu estar de volta, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Queria saber um pouco da sua visão, a sua percepção a respeito desses dados do payroll, Corano, porque um dado muito aguardado, muito esperado pelo mercado, depois de um janeiro bastante forte, os dados de emprego nos Estados Unidos acabaram trazendo algumas surpresas, algumas novidades aí para o mercado. A interpretação, e eu queria saber a sua, é que ficou um pouco misto, com mais vagas criadas, só que se for ver, o desemprego aumentou, enfim, o que a gente pode tirar de visão, de percepção com esses dados, tentando relacionar aí com as últimas falas do Jerome Powell sobre um cenário um pouco mais tranquilo, um cenário um pouco melhor aí para o início do ciclo de corte de juros? É um assunto complexo, profundo, eu vou tentar cobrir ele dando uma perspectiva ampla. Eu acho que o primeiro ponto é que se a gente observar no longo prazo, eu digo pelo menos nos últimos 12 meses, lentamente os indicadores vêm melhorando. Não de forma expressiva, não de forma como gostariam, não de forma correspondendo ao nível do aumento da taxa de juros. Mas a gente tem que lembrar que, existe um atraso, um retardo entre o aumento dos juros e o efeito real na economia. 2, não é apenas e tão somente os juros que vai balizar e definir isso. Tem outros ingredientes. Quando eu falo para não deixar vago, os economistas ainda têm dúvidas se a quantidade de dinheiro injetado durante a pandemia ainda não está circulando, que seria uma das grandes razões. Então, falando especialmente do payroll, que é o tema que você trouxe, eu acho que olhar... É lógico que a gente fica ansioso para ver a cada publicação como está o comportamento, mas já está mais do que evidenciado que tem sido normal, às vezes, vir acima da expectativa. Quando vem na expectativa um pouquinho abaixo, no mês seguinte oscila. Então, o mercado meses, Então, quando eu falo nesses meses, dezembro, janeiro e fevereiro, agora a gente espera habitualmente uma baixa na força de trabalho. Isso é bem típico. Bruno, uma pergunta. Você citou alguns indicadores aí que devem ser monitorados para saber se a inflação não é persistente, assim como nos anos 90. Que indicadores seriam esses? E complementando, são esses os números que o Powell, que os dirigentes do Fed ficam falando? A gente precisa ver dado a dado, porque a gente, no dia a dia aqui, a gente fala, bom, a gente olha payroll, importante, dado de emprego, a gente olha o PCI, que acaba sendo o dado de inflação interessante para o Fed, numa magnitude um pouco menor ali, a gente até repercutiu CPI, PPI, enfim, que indicadores são esses importantes, relevantes, que a gente precisa monitorar até para construir esse cenário de inflação mais persistente ou não? São muitos. Eu receio que eu nem vou conseguir listá-los aqui. Você certamente mencionou os principais, mas em linha geral, é observar todos os indicadores que demonstram fluxo circulante de dinheiro, crescimento de consumo e como isso vem se comportando em preços. Mas eu vou dar um passo atrás e eu vou dar um exemplo. Um dos meus sócios, ele tem acesso direto ao Powell, brasileiro, mas e eu sei, porque eu já ouvi eles conversando, que eles observam, por exemplo, índices de transporte. E aí você fala, Bruno, qual a correlação? Boa parte, se não quase toda a parte de manufatura, demanda transporte. Então, quando você tem uma queda, se você já tem no indicador
de que os índices de transporte estão caindo agora, em fevereiro, você já pode esperar que em abril isso vai impactar nos indicadores seguintes de consumo. Então, existem alguns sinais, é como se, assim, antes de você ter, às vezes, alguma coisa mais séria, você tem um mal-estar. Antes de você realmente ter, talvez, uma gripe muito forte, você começa a falar, não estou muito bem. Então, existem muitos indicadores que eu diria que, a princípio, parecem ocultos para o grande público, e eu destaquei esse, mas eles olham até o consumo de embalagens. Porque, se a gente pensar, é tudo que na cadeia está em etapas anteriores e que vão reverberar um pouco lá para frente. Maravilha. Ô Bruno, é claro que a gente fica destacando, né, os dados importantes e a gente tem, né, reunião de política monetária ainda, né, em março e que provavelmente vai deixar como é que está. O Federal Reserve vai continuar com a política da mesma forma, mantendo os juros. Se a gente for pensar, né, o que a gente vai monitorar em março, talvez saia ou talvez haja alguma sinalização. Você imagina que pode haver algum tipo de frase ou de comentário um pouco mais preciso por parte do Federal Reserve na reunião agora de março, sem guidance, evidentemente, mas alguma sinalização, principalmente por conta desses dados que você citou, desses indicadores que você comentou, que de repente até estão inspirando um pouco de cuidado, mas estão melhores do que estavam há pouco tempo atrás. A minha opinião pessoal é que é certeza que vai ser mais do mesmo. Que o Powell e o Banco Central e o comitê e os outros presidentes, né, que compõem e votam, primeiro que a gente vem observando que eles têm sido unânimes, né, algo que é relativamente incomum na história do Fed. Então está todo mundo muito alinhado. E quando eu falo que vai ser mais do mesmo, é que eu acho que ainda, como os indicadores não mudaram, eles oscilam um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas ainda a gente não tem indicadores firmes. Eu acho que o discurso vai ser exatamente o mesmo. Vamos baixar os juros, não sabemos quando. Ele dá a entender e fala, né, que esse ano deve ter corte de juros, mas ele também se reserva o direito de, se as coisas mudarem, essa perspectiva também não pode não se manter. Então, eu acho que vai ficar exatamente o mesmo discurso. Não que as reuniões sejam ultra próximas, mas ainda assim, como tudo na economia se move com uma certa lentidão, só uma correção. Geralmente as crises são mais rápidas, mas as recuperações ou as correções são mais lentas, né? Então, como as coisas se movem lentas na economia, o intervalo das reuniões, que se eu não me engano agora são de 6 em 6 semanas, não é suficiente para que realmente o cenário mude. Então, especialmente da última para essa, se é que a gente teve algum indicador, não aquecidas, e realmente, se continuarem assim, por enquanto não existe a menor condição de baixar juros. Certeza minha, é lógico, né, de que eu não vejo nada diferente na próxima reunião e, por consequência, na ata que vai ser publicada. Maravilha. Bruno Corano, obrigado pela sua participação e abro espaço aqui, já convidando os nossos telespectadores para acompanharem Manhattan Connection, domingo, 10 horas da noite, com Bruno Corano e todo o time. Bruno, chama o pessoal aí para assistir o Manhattan e, se puder, né, dá um spoiler aí de algum ponto importante que a gente vai acompanhar no domingão. Bom, domingo, 10 da noite, aqui na BMC, como sempre, e o programa, acho que ele é muito atraente e diferente, porque a gente, no fundo, não dá notícia, a gente comenta as notícias. E a gente sempre passa por política internacional, economia, cultura e temas gerais, né? Eu certamente vou abordar aspectos aí da semana, como a Tesla, e em algum momento se falou, ela é maior que a GM, vai comprar a GM e agora está derretendo, então essa expectativa de carros elétricos, que até onde isso vai se
se manter. Vou falar dessa movimentação no Brasil da PL dos motoristas de aplicativo e que também envolve os motociclistas. Então, esse é no meu universo. Agora os outros, Caio, Lucas, o Caio está em Israel, vai entrar ao vivo de lá, ao vivo na gravação, né? Mas na gravação do programa ele vai entrar ao vivo, então ele vai trazer algumas novidades, porque ele está visitando alguns kibbutz, então vai ter muita coisa interessante, vai ser um programa diferente. Imperdível. Bruno Corano, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. E domingo, 10 horas da noite, o Bruno, o Lucas, a Sil, também o Caio e todo o time, o Diogo, todo o time do Manhattan Connection aqui na BMC, 10 horas da noite. Abraço, Bruno, ótima sexta para você.